Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje na nossa aula online nós vamos estudar a estrutura da Bíblia. É a lição 3 da nossa apostila. A Bíblia é uma ferramenta de estudo que nós vamos conhecendo cada vez mais. A primeira coisa que nós vamos estudar é a estrutura das Escrituras. Nesta primeira aula, vamos conhecer a estrutura do Antigo Testamento, como ele funciona. Para começar, vamos falar sobre os 5 primeiros livros da Bíblia. Se você estiver com a sua Bíblia e sua apostila, poderá acompanhar comigo. Vamos lá. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 livros foram formados um grupo chamado Torá. Em hebraico significa a lei, construção. Os evangélicos chamam a lei. Também quando você for verificar a teologia ocidental, por ter uma influência grega, vamos chamar ele de Pentateuco. O que é um Pentateuco? Penta, o significado é 5, e teuco, o significado é rolo, que fica assim, 5 rolos de livros, que representa melhor a origem dos livros, em hebraico. Então, Torá é aquilo que nos livros vai se chamar a lei, ok? Esses 5 primeiros livros são uma base para o restante de todas as escritas, inclusive para o Novo Testamento. Por exemplo, ele que serve para ensinar os nossos filhos de como que surgiu tudo, como Deus criou todas as coisas. Afinal de contas, é lá no Gênesis que nós temos no princípio. Criou Deus os céus e a terra. Então, esses livros são fundamentais para entendermos as Escrituras. A segunda parte, temos 12 livros que são chamados livros históricos. Por que teologia ocidental? Mais à frente, nós vamos ver como eles eram separados pelos hebreus. Os hebreus separavam os livros de maneira diferente. Esses livros não são originalmente 12 livros. Nós temos Josué, Juízes, Ruth, 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. O livro de Samuel é um livro só, porém ele era muito grande, então se dividiu esse livro em 2 rolos, até porque ficava mais fácil para os escribas escreverem esses livros, porque há um trabalho muito profundo na hora deles fazerem cópias. Eles eram copistas, ou seja, hoje nós temos impressoras para fazer várias cópias, mas antes não. Isso era um trabalho manual, e por zelo, se eles errassem muitos dos seus manuscritos, eles deveriam jogar fora, queimar, para que não houvesse a possibilidade de alguém encontrar esse manuscrito e acabar confundindo a lei de Deus. O mesmo acontece com o livro dos reis. Temos 1ª e 2ª Reis, e 1ª Crônicas e 2º livro das Crônicas. Esdras e Neemias estão ligados. Sempre que você vê um numeral antes de um título, nós não vamos falar primeira. Primeira refere-se à epístola do Novo Testamento, as cartas. Agora, quando se fala no Antigo Testamento, referimos a livros. Então, falamos 1 Samuel, 2 Samuel, 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, ou seja, 2º livro das Crônicas. Esdras e Neemias estão conectados. E, por fim, temos o livro de Esther. Fechando o grupo dos livros históricos, você pode acompanhar no índice na Bíblia, ok? Você verá uma sequência de outros 5 livros
chamados livros proféticos. Me desculpe, livros poéticos ou sapiência. São livros de sabedoria. Então você começa com um belíssimo livro considerado por algum a maior obra já escrita individualmente, o livro de Jó. Depois nós temos Salmos, o grande impacto de Davi. Mas nem todos. Alguns são de Moisés, Asaf e outros. Provérbios de Salomão, Eclesiastes, Cantares. São um grupo de 5 livros chamados poéticos, com sabedoria. E agora vamos falar de outros 5 livros, que são chamados profetas maiores. Eles são chamados assim não porque são melhores do que os outros. Isso vai dar para você entender melhor quando formos estudar a divisão hebraica do Novo Testamento. Vamos lá. Nós temos Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel e Daniel. Esses são os 5 livros que na teologia ocidental chamamos de profetas maiores. Aí você me pergunta, se há profetas maiores, tem que haver grupo de profetas menores. Sim, era também um rolo chamado de 12. Esses 12 eram menores, que começa com Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Safonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Esses 12 são os 12 profetas. Foi formado o livro dos 12. São chamados, na teologia ocidental, de profetas menores. Então ficaria assim. Nós temos a lei, livros históricos, livros poéticos, profetas maiores e profetas menores. Ou seja, todos esses livros são livros proféticos. Lembrando para nós estudarmos a nossa lição, na nossa apostila, a lição 3, a estrutura da Bíblia, está no capítulo 18, na folha 18. Eu gostaria que vocês estivessem com a apostila e acompanhassem comigo. Nós vamos começar Antigo Testamento, escrito em hebraico, com algumas passagens escritas em aramaico. Exemplo, trechos do livro de Daniel. Divide-se em 4 grandes grupos: lei, história, poesia e profecia. A lei, os 5 primeiros livros, também chamados de Pentateuco, de Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. 12 livros de Josué a Ester, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª de Samuel, 1ª e 2ª de Reis, 1ª e 2ª de Crônicas, Esdra, Neemias e Ester. Poesia, 5 livros de Jó a Cantares, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Profecia, 17 livros de Isaías a Malaquias, subdividem-se em duas partes. Profetas maiores, que são os 5 livros que nós já falamos, de Isaías a Daniel. Isaías, Jeremias, Lamentação de Jeremias, Ezequiel e Daniel. Os profetas menores porque seus escritos foram pequenos, mas a sua importância é a mesma. 12 livros, de Oséias a Malaquias, Oséias, Joel, Amós, Obadia, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Tudo isso que nós estamos acompanhando na nossa apostila, vocês podem estar acompanhando com a sua Bíblia também, para você estar conferindo os livros. Olá, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje na nossa aula online, nós vamos estudar a estrutura da Bíblia. É a lição 3 da 2.4.4, Universais. São 7, dirigida a todos,
indistintamente, embora 2ª e 3ª de João sejam dirigidas a pessoas. Enquadram-se nesta classificação de Tiago a Judas, Tiago, 1ª e 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João e Judas. 2.5. Apocalipse ou Revelação. O livro do Apocalipse trata da volta pessoal do Senhor à Terra e das ocorrências que precederão esse glorioso evento. A palavra Apocalipse, em grego, significa revelação. Os livros da Bíblia não estão organizados em ordem cronológica, ou seja, na ordem do tempo em que foram escritos, mas seguem uma ordem teológica e estão agrupados em assuntos. Bom, eu espero que todos possam aprender bastante durante este curso. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula.